gente, estou de volta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, sábado de alegria, acordei bem disposta. Na verdade, sábado, gente, é o único dia da semana, assim, que eu gosto muito e que eu acordo sem preocupação, né, sem compromisso, né. Não gosto muito de gravar sábado, porque olha o barulho. Nossa, gente, aqui é dia de feira hoje e a rua fica muito barulhenta, carro que passa aqui todo instante, pessoas, moto e acaba ficando muito barulhenta. Mas hoje eu tive que parar para gravar, para mostrar uma coisa para vocês, gente. Uma planta minha que ficou tão danificada, meu Deus, que eu fiquei tão triste por isso, que eu resolvi colocar ela um pouquinho na luz e acabou excedendo um pouquinho e ela mudou completamente, ficou toda danificada. Eu já mostrei para vocês aqui no canal a Zamioculca. É uma das plantas preferidas que eu tenho aqui em casa e que eu amo muito, porque eu não tenho tempo para cuidar de plantas, né? Eu trabalho em casa, trabalho fora, eu não tenho tempo para estar cuidando de plantas, regando o tempo todo. Então, a Zamioculca é a planta mais indicada para quem não tem tempo, por isso que eu amo muito ela. Pronto, gente, olha aqui como é que está a minha Zamioculca. Foram essas duas plantas. Ainda bem que foi só essas duas plantas. As demais estão lá dentro de casa, eu não tirei. Essa aqui porque ela estava no meu quarto, já estava próxima da varanda, né? Como tão pesada, eu resolvi colocar um pouquinho para respirar. E aconteceu isso. Olha como estão tudo secas as folhas. Então eu fiquei muito triste com isso, né? Ai, nossa, quase que eu choro de tristeza quando no outro dia eu vi essa planta assim. Aí encostei ela aqui nessa parede para poder ver o que ia fazer com ela, se ela ia se recuperar ou se ela ia continuar secando e se ia morrer por causa disso. Mas não, foi só as folhas que queimou, mas ela está super viva. E como o tempo aqui estava muito exposto em cima dela, e agora eu coloquei nessa paredinha e vou tirar ela daqui, então ela vai se recuperar rapidinho. É só alguns cuidados e vai dar tudo certo. E o pior, gente, que não foi falta de conhecimento. Eu já sabia que ela não gostava de sol. Mas eu imaginei, né, como eu estava escuro, já estava com 2 semanas escuro e sem sol nenhum, eu imaginei que ela fosse tomar sol e que esse dia não seria de sol, apenas de chuva. Então, infelizmente, o excesso de luz pode sim causar problemas no cultivo da Zamioculca, né? Quando essa planta ela recebe muita luz, ela pode apresentar duas características. Uma delas pode ser ficar amarelada e outra, então, é com as folhas queimadas, né? Foi o que aconteceu com essa planta aqui. Porque a luz, ela afeta no processo de fotossíntese da planta. Então, assim, a alta temperatura faz a planta consumir mais carbono. Daí, se a planta não tem, não está em um ambiente assim, muito ventilado, não está em um ambiente fresco o suficiente, né, para ela conseguir realizar esse processo, provavelmente vai correr uma deficiência de carbono e trazer prejuízos à planta, interrompendo então no seu desenvolvimento. Então, a Zamioculca, ela é sim uma planta muito resistente à seca, mas ela é uma planta de meia sombra e não tolera a exposição direta à luz do sol. Lembrando também que mesmo a planta estando dentro de casa, se ela ficar muito próxima da lâmpada, também pode acontecer isso. Hoje eu ainda não reguei ela tá com solo aqui seco. Pode observar que não saiu nenhum brotinho novo ainda. E é isso que eu tô de olho aqui, eu tô querendo, torcendo para nascer broto novo. É tanto que eu tô jogando casca de verdura aqui. Olha o tamanho do broto, um pezinho de abóbora que germinou aqui, gente. Porque eu joguei a semente de abóbora, pouca semente junto com as cascas de legumes. Aí acabou vindo alguma semente. E aí germinou aqui esse pezinho de abóbora, olha como tá tão bonito e viçoso, né? Olha o tamanho das folhas, deste tamanho já tá assim. Então eu tirei, né, para não consumir a propriedade do solo. E olha como tá aqui, de casca, de abóbora, de chuchu, de batatinha. Eu sempre tô jogando aqui as cascas de legumes, né, que é um adubo orgânico. Isso porque eu quero que ela germine novos filhotinhos para eu poder tirando, eliminando esses brotos que tá aqui seco. Pode observar que nem todos estão secos. Tem muitas folhas que ainda estão verdes. Inclusive tinha umas que estavam bem pequenininhas. Aí queimou só
em cima algumas folhinhas e para baixo ficou mais verde, porque a planta cresceu, então aquela folha seca, ela subiu, né? Ficou mais na parte externa. Mas, infelizmente, dá uma tristeza tão grande em vê-la assim, bem seca e tão bem ressecada mesmo. Mas é uma planta tão resistente que ela não morreu por causa disso. Olha para essa folha aqui, tem uma folha bem verdinha aqui no meio, gente. Essa folha, ela estava nascendo, então ela não chegou a ser afetada. E tá novinha ainda, tanto que as folhas estão bem pequenininhas, olha. Estão crescendo muito bem, saudável. E o meu objetivo é esse, com essa adubação orgânica, é fazer com que saia novos brotos, novas palminhas com folhas, para poder dar vida a ela e ficar uma planta bonita novamente. Para só a partir daí eu começar a excluir essas folhas secas que estão aqui. Aí hoje ainda vou tirar ela daqui, eu vou levar lá para baixo para a garagem, que lá dá uma luzinha, mas não é a luz do sol direta, né? Lá ventila bastante e já tem água perto para eu estar regando toda semana e não esquecer, porque eu sempre estou na garagem. Quando eu saio do trabalho, quando eu chego do trabalho, então eu tenho mais acesso para ver ela frequentemente. Essas duas plantas, a gente já está aqui, já há um bom período já que eu coloquei ela no meu quarto, já tem um bom tempo, porque o meu quarto, assim, ele é bastante iluminado, então eu resolvi colocar aqui para tomar uma luz, mas como essa semana, gente, aqui tem 2 semanas de chuva, chovendo sem parar mesmo, tempo escuro, chuvoso, muito vento, então eu resolvi colocar aqui para que ela tomasse uma chuva, molhasse as folhas, né, principalmente, que eu nunca molho as folhas da zamioculca, e ela tomar um arzinho fresco, já que é 2 semanas aqui, gente, sem sol. E estávamos entrando na 3ª semana quando eu resolvi colocar ela lá fora um dia só, apenas para molhar um pouquinho o solo e tomar uma chuvinha nas folhas. Só que no dia que eu fiz isso, gente, quando foi a partir de 10 horas em diante, o sol esquentou, a chuva foi embora. Aí passou o dia, quando foi no outro dia de manhã, gente, que eu fui varrer a casa, que cheguei na varanda, encontrei as folhas totalmente danificadas, todas já seca mesmo. Fiquei impressionada como aconteceu isso de um dia para o outro, mas realmente a zamioculca, ela não gosta de luz solar diretamente em suas folhas. Ela é uma planta de ambientes sombreados ou de meia sombra, pouca luz, né? Ela, a gente colocar ela num lugar sombrio, ela fica ali o tempo todo. É tanto que essa planta, ela vive na minha sala. Já pensei em me desapegar várias vezes e levar para casa da minha mãe, levar para a roça, deixar ela guardada no quintal. Mas, gente, eu não consegui me desapegar da planta, porque eu coloco na minha sala e ela fica o ano todo lá. Inclusive, eu esqueço até de regar. Quando rega é uma vez, no máximo 2 vezes por mês. E mesmo assim, ela não sente, ela continua viva, intacta, né? Quando eu vejo que o solo tá muito ressecado, é que eu vou lá e coloco água. E já tá bastante seco, não chega a tá a terra já ali rachando, já de seco. Mas ela nunca morreu por causa disso, porque ela é muito resistente. E agora a minha dúvida é o que fazer para recuperá-la? Uma poda, talvez? Por enquanto vou colocar ela em um local fresco, né? E sem luz do sol e colocar adubo orgânico de vez em quando para acelerar no processo de novas folhas. E fazendo a irrigação pelo menos uma vez por semana. Muito triste, né, por ter acontecido isso com minhas plantinhas, mas na verdade, gente, ela está assim porque foi um vacilo mesmo que eu dei, porque eu sabia que ela não gostava de luz do sol, mas só fiz isso porque eu confiei no tempo e eu achei que aquele tempo ia ficar nublado e chuvoso o dia todo. E como eu saí, não fiquei em casa, né, o tempo mudou, o sol esquentou e ela acabou ficando exposta esse tempo todo na luz do sol. Mas ela é uma planta maravilhosa para o lar, principalmente para quem não tem tempo. Tem gente que gosta, né, por causa da superstição que ela traz dinheiro, mas outro porque realmente gosta mesmo de sentir o ar mais harmonioso, o clima, o ambiente mais aconchegante dentro de casa, né, porque traz boas energias. Eu amo ela porque, gente, é uma planta perfeita, ela só cresce até 1 metro, não cresce mais do que isso, né, fica num tamanho ótimo, maravilhoso, não precisa ser regada diariamente. Ela não depende de luz diretamente do sol, né? Ela recebendo uma claridade para ela tá bom demais. Então, ela é bastante cultivada e se destaca
no mundo todo como uma planta maravilhosa para ornamentação, principalmente porque ela suporta ambientes com pouca luz e sombreamento. Eu sempre tenho muito cuidado com essa planta, sou apegada, né? As folhas dela são tão brilhosas, a gente olha assim, parece até que é uma planta de plástico. Mas sim, deixa o nosso ambiente muito mais confortável, natural, aconchegante, harmonioso. Eu amo plantas. Então, por enquanto, eu vou descartar a poda agora, né? Mas eu sei que para excluir essas folhas, o certo é fazer a poda, mas não agora, porque eu vou deixar ela totalmente destruída. Mas futuramente, assim que sair novas folhas, eu vou fazer isso. Inclusive, eu deixei, gente, a zamioculca um bom período aqui no meu quarto. Na verdade, assim, gente, eu amo planta em todo lugar da casa. É na cozinha, na varanda, até na lavanderia eu coloco planta porque eu acho lindo, né? É uma pena assim que existem plantas que não tem como a gente manter dentro de casa por muito tempo. Começa a cair as folhas e isso chega a me dar um estresse. Eu não gosto de estar colocando planta dentro de casa, aí começa a cair as folhas, tem que colocar logo imediatamente para fora para ela não morrer. Não gosto. E demora muito para recuperar a planta depois. Então, assim, eu coloquei no meu quarto. Não gostava muito no começo de fazer isso, porque existe aquela superstição que as pessoas dizem, né? Que as plantas dentro do quarto não é bom. Por quê? Porque durante a noite a planta ela absorve, ela consome muito oxigênio e libera gases carbônicos. Então a pessoa dormindo poderia sentir falta de ar e morrer asfixiada. Mas isso, gente, é superstição. A planta deixa o ambiente mais harmonioso, traz boas energias para o lugar. Então não é pecado nenhum deixar a planta dormir dentro do quarto. É a mesma coisa que você dividir o seu quarto com um animalzinho de estimação, com um gato, com um cachorro. Não tem perigo nenhum. A gente apenas vai dividir o nosso oxigênio com a planta, né? Que não é tanto assim. Eu cultivo muito a zamioculca, gente, pela beleza ornamental que ela tem. Mas existem pessoas que têm prazer em deixar ela dentro de casa por causa da superstição que ela tem de atrair dinheiro. Tem pessoas que acreditam sim, né? Porque zamioculca significa árvore do dólar, então a árvore do dinheiro. Então tem pessoas que colocam essa árvore dentro de casa para atrair dinheiro. E acredite, gente, que ainda tem pessoas que realmente acreditam nessa superstição. E existem superstições assim que a gente faz e que às vezes, não sei se é coincidência ou porque a fé da pessoa faz aquilo acontecer. Mas tem pessoas que colocam uma planta dentro de casa e depois daquele momento ela não passa por mais dificuldade e acha que foi a planta que fez esse milagre, né? Mas é assim mesmo. Mas se vocês gostam assim de planta como eu e quer uma planta para manter dentro de casa que não lhe dá trabalho, com certeza é a zamioculca, gente. Essa sim não dá trabalho nenhum e é perfeita. É tanto que pessoas, gente, do país todo cultiva essa planta. Aliás, coloca aqui no comentário de onde você está assistindo esse vídeo. Quero saber até onde as pessoas conhecem essa planta linda e maravilhosa. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cultive também essa planta, vocês vão amar colocar ela dentro de casa, no espaço de vocês, né? Para deixar o ar mais harmonioso, mais prazeroso, mais aconchegante e embelezar o ambiente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe joinha, né? Para estar aqui no canal. Beijinho, até a próxima. Fui!